Olá pessoal, eu sou a professora Beatriz do Método Autodidata e no vídeo de hoje eu vou indicar 6 melhores séries para aprender inglês, 2 para cada nível. Se você quer ver a indicação de outros idiomas como francês, espanhol, alemão, eu vou deixar o link da People, que é um aplicativo que eu uso, onde eu faço lista de recomendações para séries, livros e filmes de vários idiomas. Para quem está no básico, eu recomendo 2 séries que estão disponíveis no YouTube gratuitamente e são séries feitas para estudantes. A primeira série é o Extra English, e esse Extra English também tem para outros idiomas como espanhol, francês, alemão. E é uma série feita para quem está aprendendo, é muito fácil de entender, eles falam mais lento e também o vocabulário é específico para quem está aprendendo. Essa série não tem muitos episódios, eu acredito que é só uma temporada, eu vou deixar o link aqui embaixo. A segunda série também está no YouTube, se chama English Way, e essa série tem um formato bem parecido com a primeira série, então é alguém que não fala inglês aprendendo, então eles mostram como a pessoa vai evoluindo e vai aprendendo coisas novas a cada episódio. Mas a diferente dessa série é porque tem muitos episódios e também ele tem um episódio da série e logo depois uma lição. Então você aprende, por exemplo, se apresentar, dizer de onde você é, vendo a série e depois com a aula de inglês. E todos os dois têm legenda em inglês, caso você queira procurar o significado de alguma palavra nova, mas tudo tem um contexto, cada aula, assim, cada episódio tem um contexto, então fica bem fácil de entender para quem está aprendendo. Eu recomendo essas séries para quem já está no nível mais ou menos A2, que ainda é básico, mas já teve algum contato, já aprendeu algum vocabulário. Porque se você não sabe nenhuma palavra de inglês, vai ficar difícil de entender, já que é tudo em inglês. A série, o áudio e a legenda. Mas com um pouquinho de vocabulário já dá para entender bastante coisa. Para quem está no intermediário, eu recomendo séries de comédia, aquelas que são mais ou menos de 20, 30 minutos e que tem um vocabulário normal do dia a dia, nada muito diferente. Calma que eu não vou indicar Friends, eu sei que todo mundo já conhece Friends, já foi indicado e é a série mais indicada para as pessoas que querem aprender. Então eu resolvi indicar alguma coisa diferente para não ficar repetitivo. A minha primeira recomendação seria Modern Family, que conta a história de 3 famílias, que na verdade são uma família, mas em 3 casas diferentes, então tem gerações diferentes na história e é uma história do dia a dia. Então o vocabulário é bem simples, mas eles falam numa velocidade normal, porque não é uma série para estudantes, então você tem mais contato com o inglês natural, não é nada muito rápido ou muito difícil, mas é o natural. E essa série não tem risada de fundo, que é uma coisa que pessoalmente eu prefiro. Eu gosto de eu decidir quando eu acho que foi engraçado ou não. E também acho que às vezes a risada atrapalha um pouco o listening porque pode distrair. Então fica um pouco mais limpo quando não tem essa risada de fundo e eu gosto mais. Essa série tem na Netflix, mas às vezes não está na Netflix do Brasil. Eles já colocaram, já tiraram algumas vezes. Então o que eu faço quando tem na Netflix, mas não do Brasil? Eu uso um VPN, que é uma ferramenta que você pode trocar o país onde você está e poder ter acesso a outras coisas na Netflix que não estão na Netflix Brasil. Então, eu usava o Ola, não sei se ele ainda existe, se tiver eu vou deixar o link aqui embaixo, ele era gratuito. Então, por exemplo, se tinha uma série que só tinha nos Estados Unidos, eu trocava o meu endereço para Estados Unidos e eu conseguia acessar e ver essas séries que não tinham no Brasil. E é bem interessante porque tem muita série boa que não tem na Netflix do Brasil ou que eles colocam e tiram depois e você quer continuar vendo. E aí você pode procurar o país que tem aquela série e assistir. A segunda série que eu recomendo é o The Office, na versão americana. Eu acredito que seja a série mais vista da Netflix. Eles falaram que passou Friends. No Brasil, se eu não me engano, eles só têm a versão britânica, que é só uma temporada. Então é bem diferente o The Office britânico do The Office americano. É uma série bem do dia a dia, então se passa no escritório, fala sobre o trabalho e o dia a dia dessas pessoas. A primeira temporada eu acho que eles se inspiraram muito no britânico e não ficou muito engraçada, mas a partir da segunda temporada a gente começa a conhecer mais os personagens e cada um tem uma história muito engraçada e é bem interessante. No geral, não é difícil de entender, mas como muitas comédias, eles usam muitos trocadilhos e palavras com duplo sentido que às vezes a pessoa não conhece. Mas eu acho interessante ver isso porque é parte da cultura, é parte do que é engraçado no inglês e é importante aprender esses trocadilhos, essas piadas com o próprio idioma inglês. Então eu recomendo muito essa série. Até entre países de língua inglesa isso vai mudar muito. Eu recomendei 2 séries americanas porque eu acho que o senso de humor americano se aproxima mais do brasileiro, algo mais otimista, e o senso de humor britânico é um pouco mais dark, mais sarcástico, e também geralmente as séries são menores, só tem uma temporada, são 6 episódios geralmente. Então as séries americanas dá para acompanhar por mais tempo. Mas se você gosta das séries britânicas, eu também gosto bastante desse senso de humor deles. Eu tenho algumas recomendações no People, que é o aplicativo que eu mencionei no começo. Agora, para o pessoal que está no avançado, é algo mais livre. Você pode assistir séries de médico, de investigação, de terror, de qualquer assunto, porque aí você está mais avançado e vai aprender um vocabulário diferente se for usar um tema.
Eu vou indicar aqui séries que têm um vocabulário mais do dia a dia, mas num sentido mais avançado do que as comédias. A primeira série seria This Is Us, que é uma série que conta a história de uma família que teve 3 gêmeos, então conta a história do casal antes de ter os filhos, com os filhos mais velhos, com os filhos adolescentes, então vai contando essa história e vai passando partes diferentes do tempo, então passa partes do presente, passa partes do passado, e aí a gente vê alguma coisa que aconteceu no passado e você quer ver como é que vai desenvolver aquilo no presente, ou ao contrário. Então ela te prende muito e os diálogos são muito bem escritos, então é bem interessante. É mais uma coisa assim do dia a dia, fala sobre a vida dessa família, mas é bem interessante. E a segunda série que eu indico é Black Mirror. Não é uma série bem do dia a dia, porque é alguma coisa um pouco mais futurística e de tecnologia, mas ele não tem muita ênfase nisso. Não é aquela coisa que muda muito a fala dos personagens para algo de tecnologia que a gente não usa, e nem nada muito futurístico no estilo da série, porque a série, mesmo falando um pouco de tecnologia, é focada nas pessoas e como as tecnologias afetam as pessoas. Cada episódio é uma história diferente. Não é uma série muito de maratonar, é uma série que a gente vê um episódio e para pra pensar e refletir sobre aquilo, é bem interessante. É uma série britânica que a Netflix comprou, então no começo, alguns episódios, a maioria dos atores são britânicos, e depois tem atores americanos e britânicos. Então é legal porque dá pra praticar os dois. E todos os episódios são bem interessantes, então não é aquela série que fica prolongando, enrolando com os mesmos personagens, as mesmas histórias. Cada episódio é uma história diferente, então é bem interessante, vale a pena assistir. Então, essas são as minhas indicações para cada nível, mas não quer dizer que se você está no nível, você não pode assistir séries de outro nível. Eu, por exemplo, mesmo quando estou no básico, eu gosto de assistir séries mais avançadas, porque isso me motiva. Eu gosto de ver alguma coisa que eu realmente gosto de assistir. Aquilo me deixa motivada porque eu quero conseguir entender sem a legenda, ou eu quero entender coisas que na legenda às vezes não dá para ser traduzida muito bem. E isso também me ajuda a me acostumar com os sons e o ritmo real do idioma, que séries feitas para estudantes não têm esse ritmo de verdade. É só ter a consciência que essas séries mais avançadas você não vai estar realmente aprendendo, não vai ser a sua ferramenta principal de estudos, e não se desmotivar por não entender. Então é uma questão de você pode ter esse contato com o idioma de uma maneira mais avançada, mas não vai ser aquilo o material principal para você aprender. Então não tem problema assistir séries de outros níveis se é alguma coisa que você gosta de assistir, mas é importante estudar de outras maneiras também. Qual a sua série favorita do momento? Se inscreva no canal para aprender inglês sozinho. See you on Tuesday!